1 bilhão. Repetindo, 1 bilhão de dólares. Enquanto você está aí preocupado com a inflação comendo o seu salário, um grupo de empresas, a elite financeira que dita as regras do jogo, acaba de fazer uma jogada silenciosa e brutal. Eles se uniram discretamente e decidiram comprar 1 bilhão de dólares, sem anúncios, sem manchetes, sem alarde, mas com um propósito muito claro: assumir o controle antes que o resto do mundo perceba. 1 bilhão de dólares de uma criptomoeda que muitos disseram que estava morta, e essa jogada tem um alvo, um preço que parece insano para quem está de fora: 500 dólares por unidade. Você já pensou nisso? Nesse vídeo eu não vou só te contar essa notícia, eu vou te mostrar o porquê essa compra é o estopim de uma explosão de preços sem precedentes. E vou te provar com uma matemática e lógica como o alvo de 500 dólares não é apenas um sonho, mas pode ser uma consequência inevitável. Fica comigo até o final, porque a informação que eu vou te revelar aqui pode ser a mais importante que você verá sobre o seu dinheiro este ano. Ok, vamos respirar fundo e entender o tamanho do monstro. 1 bilhão de dólares não é troco de bala. Para você ter uma ideia, isso é mais do que o PIB de alguns países pequenos. Não estamos falando de 1 ou 2 investidores apostando alto. Estamos falando de um consórcio de instituições. Pense em gigantes de pagamentos, bancos, fundos de investimento. Eles não jogam para perder. Eles jogam para aniquilar a concorrência. Mas por que XRP? A criptomoeda que passou anos apanhando da SEC, que é a CVM americana, que muitos especialistas de internet mandaram você vender. A resposta é simples e cruel. Eles esperaram o sangue escorrer na rua. Eles esperaram você, o pequeno investidor, vender no prejuízo, com medo. E agora que a poeira está baixando, eles chegam com os caminhões de dinheiro para comprar uma bacia, na bacia das almas. Esta compra não é um investimento, é uma declaração de dominância. Eles estão sinalizando para o mercado: esse ativo é nosso agora. Agora, vamos para a parte didática. Sem economias. Imagine que só existem 100 maçãs no mundo todo. Se uma pessoa compra uma maçã, o preço mal se mexe. Agora, imagine que um bilionário decida comprar 30 dessas maçãs de uma só vez para estocar. O que acontece com o preço das 70 maçãs que sobraram? Ele explode. Isso se chama choque de oferta. E é exatamente esse choque, isso que está acontecendo com o XRP. O XRP ele tem um fornecimento limitado. Quando 1 bilhão de dólares entra para comprar XRP no mercado, essa quantidade de moedas é retirada de circulação. Fica travada nas carteiras desses gigantes. Isso significa que, para o resto de nós, para as novas empresas que vão querer usar a tecnologia, para os próximos milhões de investidores, haverá menos XRP disponível. E pela lei básica da economia, quando a demanda aumenta e a oferta diminui,
O preço só tem um caminho a seguir. Tudo bem, você entendeu o impacto inicial, mas $500? Isso não é um exagero absurdo? Vamos fazer as contas juntos. Muitos vão te dizer: ah, mas o valor de mercado seria trilhões. Impossível. E é aqui que eles erram feio. A métrica errada. É o primeiro ponto. Eles comparam o XRP com o Bitcoin. É um erro estúpido. O Bitcoin quer ser o ouro digital, uma reserva de valor. O XRP foi criado para uma coisa: substituir o sistema SWIFT. O SWIFT movimenta cerca de $5 trilhões por dia. Um mercado de mais de um quatrilhão de dólares por ano. Agora, imagine que o XRP capture apenas uma pequena, uma mísera fração desse mercado. Digamos que 10%. Estamos falando de $500 bilhões sendo transacionados diariamente pela rede da Ripple. Para que esse volume todo gigantesco de dinheiro flua sem problemas, o preço de cada unidade precisa ser alto. Se o XRP valesse apenas $1, você precisaria de bilhões de unidades para realizar uma grande transação. Isso não é eficiente. Se o XRP valesse apenas $1, imagine isso. Mas, se cada XRP valesse $500, a liquidez seria instantânea. O preço não é sobre especulação, é sobre necessidade matemática para cumprir a função para a qual ele foi criado. Qual seria o ponto número 3? O efeito psicológico de tudo isso. Essa compra de $1 bilhão é o selo de aprovação que faltava. É a luz verde para fundos de pensão, bancos, instituições que estavam apenas observando de fora. Eles pensam: se eles estão dentro, eu não posso ficar de fora. O que se segue é uma cascata de FOMO institucional. Como assim? O bilhão inicial se transforma em 10, depois em 100 bilhões. E aí, meu amigo, o efeito dominó já está em curso. E o preço do XRP começa a refletir a confiança e a utilidade real que o mercado tanto esperava. $500 começa a parecer conservador. Mas eu não estou aqui para te vender um sonho sem te mostrar os pesadelos. Meu compromisso é com a verdade. E existem riscos gigantescos que você precisa conhecer. Risco número 1. A mão de ferro da regulação. O caso da SEC nos Estados Unidos pode ter tido a sua vitória. A guerra regulatória ainda não acabou. Qualquer nova lei, qualquer canetada de um político em qualquer país grande pode jogar um balde de água fria no otimismo. Um risco número 2 seria o mercado. Estamos falando de criptomoedas. O mercado pode cair 50% amanhã por causa de um tweet. Não existe alta infinita em linha reta. Haverá quedas brutais no caminho. Quem entrar com o coração fraco e o dinheiro do aluguel vai ser destruído. E um risco número 3 é a concorrência. Concorrência que não dorme. XRP tem uma tecnologia fantástica, mas outros projetos também querem um pedaço do bolo das transações globais. O sistema financeiro tradicional não vai morrer sem lutar. Eles podem criar seus próprios concorrentes, as CBDCs. Ignorar isso é um suicídio financeiro. Então,
O que precisa acontecer para que a tese dos 500 dólares se torne realidade? É uma combinação, uma tempestade perfeita. Primeiro, o fim definitivo e total do caso SEC, que embora nós já tenhamos a vitória, a clareza regulatória nos Estados Unidos ainda paira no ar. Isso abriria as comportas para o dinheiro americano. Em segundo lugar, a adoção em massa por bancos fora dos Estados Unidos. Ásia, Oriente Médio, América Latina, eles já estão usando. Isso poderia se intensificar. E terceiro, o sucesso do IPO da Ripple. A Ripple abrindo capital na bolsa seria o maior marketing da história do XRP. Validaria a empresa perante o mercado tradicional de forma definitiva. E quarto, o novo ciclo de alta para as criptomoedas como um todo. O famoso bull marketing, trazendo bilhões de dólares de novos investidores para o espaço. Se esses 4 dominós caírem, a compra de 1 bilhão que vemos hoje será lembrada como um tiro de partida, o momento em que o jogo mudou para sempre. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos. A compra de 1 bilhão não é apenas uma notícia, é um sinal. Um terremoto financeiro cujas réplicas ainda vamos sentir por muito tempo. A pergunta não é se o XRP vai subir. A pergunta é: você estará posicionado para quando acontecer? Eu fiz a minha parte. Te mostrei a notícia, a tese, a matemática e os riscos. A decisão final, a responsabilidade é 100% sua. Se esse vídeo te abriu a mente, te ajudou a entender o poder do que está acontecendo, a única coisa que eu te peço em troca é que você clique no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa saga. E agora, eu quero saber de você. Você acredita na tese dos 500 dólares? É loucura ou uma previsão lógica? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Quanto mais comentários, melhor. Vamos criar a maior discussão sobre o XRP do YouTube no Brasil. Obrigado por ficar até aqui. Prepare-se, porque o jogo está apenas começando. Se você ficou até aqui, aproveita, clica nesses outros vídeos aqui do canal, assiste, aprende um pouco mais sobre o XRP, porque a gente tem que estar ligado aqui nas notícias. Além de se inscrever no canal, tem um link também aqui na descrição para você baixar, fazer o download de um livro sobre um panorama de finanças pessoais, que é importante que todas as pessoas pensem no futuro. Até mais!